A porta de aço da Elite Combat MMA Academy se abriu com um rangido. Amara Washington entrou, o sol da tarde projetando brevemente sua silhueta antes que a porta se fechasse. O ginásio cheirava a suor e produtos de limpeza industrial. Luzes fluorescentes zumbiam no alto, iluminando fileiras de sacos de pancada, uma gaiola octogonal de tamanho normal e tatames de treinamento desgastados por milhares de horas de combate. Ela usava leggings pretas desbotadas e um moletom cinza com o capuz de uma corrida beneficente de 5 quilômetros. Seu cabelo natural estava preso em um rabo de cavalo prático. Tênis Nike desgastados completavam a imagem de alguém que, no mundo de Derek Thornton, claramente não pertencia àquele lugar. Jennifer Hayes surgiu do escritório dos fundos com o rabo de cavalo loiro balançando. Ela congelou ao ver Amara com o sorriso profissional vacilante. Sua mão se moveu instintivamente em direção ao botão de pânico embaixo da mesa. Posso ajudar? O tom de Jennifer carregava aquela rispidez peculiar, reservada para pessoas que ela já havia decidido que estavam invadindo a propriedade. Estou aqui para minha sessão noturna. A voz de Amara era calma e profissional. Anos comandando fuzileiros navais eram evidentes em cada sílaba. Você já entrou em um espaço e sentiu o peso das suposições esmagando seus ombros? Se você acredita que todos merecem respeito, independentemente da cor da pele, clique no botão de inscrição agora. O que você está prestes a testemunhar restaurará sua fé de que o karma é real. A expressão de Jennifer mudou para um desprezo mal disfarçado. Sua sessão? Tem certeza de que está na academia certa? Tem uma Planet Fitness a 5 quilômetros por ali. Mais acessível para quem quer apenas manter a forma casualmente. Atrás de Jennifer, o salão principal de treinamento era visível através das janelas de vidro. Derek Thornton dava aulas. 12 alunos, todos brancos, exceto um latino, todos vestindo uniformes brancos impecáveis que os identificavam como membros premium. O próprio Derek tinha 1,93 m de altura, músculos conquistados ao longo de décadas de dedicação incansável. Sua faixa preta tinha tantas listras que parecia um código de barras. Ele notou Amara através do vidro. Seus olhos se estreitaram. Ele disse algo que fez todos os seus alunos se virarem para encará-la. Eu sou membro. Amara sacou seu cartão. Membro legítimo da Elite Combat, mantido por 8 meses. Seu nome estava gravado em relevo prateado. Jennifer pegou o cartão com 2 dedos, como se pudesse contaminá-la. Ela o examinou com um escrutínio exagerado, virando-o várias vezes. Aqui diz Amara Washington. Você tem documento de identidade? Claro. Amara pegou sua carteira. Tivemos problemas com assinaturas roubadas. A voz de Jennifer ecoou pelo saguão, alta o suficiente para que os membros da equipe de cardio se virassem e assistissem. Roubo de identidade, fraude. Pessoas usando contas de outras pessoas. A porta do ginásio se abriu de repente. Derek Thornton saiu a passos largos, seu corpo enorme preenchendo a entrada. Seus alunos o seguiram como patinhos, organizando-se em semicírculo. Vários estavam com celulares gravando o que previam ser um conteúdo divertido. Algum problema, Jen? A voz de Derek era como um trovão envolto em falsa preocupação. Ela diz que é membro. Diz que vem aqui desde janeiro. Derek pegou o cartão, seus dedos calejados o fazendo parecer menor. Amara Washington. Ele leu o nome devagar, zombeteiramente. E você espera que eu acredite que você treina na minha academia há 8 meses? Seu sorriso era só dentes, sem nenhuma simpatia. Moça, eu conheço todos os lutadores sérios aqui. Nunca vi a sua cara. Venho de manhã cedo, antes das suas aulas. Uso a piscina e os equipamentos de reabilitação. A piscina é só para membros. Membros de elite. Pessoas que realmente treinam aqui. Pessoas que realmente pertencem. Sou membro. Amara mostrou o celular com o histórico de pagamentos. 8 meses de cobranças automáticas.
Os 189,99 mensais. Tudo pago. Viu? Todos os pagamentos foram processados. Derek mal olhou. Isso pode ter sido editado no Photoshop. Qualquer um pode falsificar extratos bancários. Ele cruzou os braços enormes. Além disso, você não se encaixa exatamente no nosso grupo demográfico. Demográfico? O Elite Combat não é para todos. Derek começou a circulá-la como um tubarão. Treinamos lutadores profissionais, aspirantes olímpicos, prestadores de serviço militares, pessoas com disciplina, dedicação e talento. Ele parou bem na frente, usando sua altura para se destacar. Não administramos um centro comunitário. Não fazemos caridade. E definitivamente não atendemos pessoas que acham que podem simplesmente entrar porque pagaram alguma taxa online. Melissa Palmer, aluna loira cujo pai pagou por aulas ilimitadas, se manifestou. Ela deveria mesmo estar neste bairro? Esta área é bem exclusiva. Brandon Mitchell riu. Talvez ela esteja procurando o escritório de assistência social. 6 quarteirões a leste. Kyle Cooper acrescentou. Vocês ao menos entendem o que as artes marciais de verdade envolvem? Isso não é luta de rua, como acontece onde vocês cresceram. O racismo casual pairava como gás tóxico. Amara já havia enfrentado coisas piores, combatentes inimigos, oficiais superiores sexistas, tiroteios em Fallujah. Mas esse tipo específico de preconceito suburbano presunçoso fez sua pressão arterial disparar. Vou te dizer uma coisa. A voz de Derek assumiu uma falsa generosidade. Já que você insiste tanto, vamos testar. Uma demonstração amigável. Uma rápida sessão de treino para mostrar aos meus alunos a diferença entre alguém que realmente treina e alguém que... Ele gesticulou vagamente para a aparência dela. Assiste ao UFC e acha que sabe lutar. Não estou aqui para lutar. Estou aqui para usar as instalações pelas quais pago. Ah, então você está com medo? Faz sentido. Vocês são sempre duros com as palavras até que a briga de verdade comece. Aí é só recuar, inventar desculpas, se fazer de vítima. Os alunos riram. Os celulares continuaram gravando. Não estou com medo. Não estou interessado em provar nada a você. Não está interessada? Ou não é capaz? Derek se aproximou, o peito praticamente tocando o rosto dela. Porque parece que você não entende nada de luta. Você provavelmente viu filmes, assistiu a vídeos e achou que poderia conviver com artistas marciais de verdade. Ele gesticulou para suas instalações reluzentes com cinturões de campeonato nas paredes. Aqui não é o bairro, querida. Não é uma briga de rua onde você aprendeu a dar socos selvagens em outras pessoas como você. Isso é combate técnico, treinamento de nível profissional, algo que exige inteligência, disciplina e anos de prática dedicada. O dedo dele apontou em direção ao peito dela, parando a milímetros de distância. Vocês sempre superestimam seu atletismo natural. Acham que, por serem rápidos ou fortes, podem competir com pessoas que realmente estudaram ciência do combate. Mas há uma diferença entre alguém que se envolveu em lutas na infância e alguém que treinou com mestres, competiu internacionalmente e conquistou credenciais com sangue e suor. Onde você ouviu falar dessa academia? Perguntou Brandon. Instagram? Quer conhecer caras ricos que treinam aqui? Talvez ela seja uma groupie, sugeriu Melissa cruelmente. Seguindo lutadores por aí. Aposto que ela não sabe dar um soco de verdade, acrescentou Kyle. Provavelmente se debate como amadores. Derek bateu palmas e o som soou como um tiro. Certo, o acordo é o seguinte. Você diz que pertence. Prove. Entre naquela jaula. Ele apontou para o octógono. E dure 30 segundos contra mim. Só 30 segundos. Se puder, eu me desculpo pessoalmente. Reembolso sua inscrição e admito que estava errado. Ele fez uma pausa para causar efeito. Mas quando você não consegue, e nós dois sabemos que não consegue, você sai definitivamente. Sem filiação, sem reembolso, sem retorno. Você admite que não pertence a este lugar.
Combinado? Os alunos se aproximaram, uma floresta de telas brilhantes de celulares capturando todos os ângulos. Isso viralizaria. A mulher negra arrogante que se dizia uma lutadora, sendo dominada por um verdadeiro profissional. Amara olhou para o sorriso confiante de Derek, para o círculo de rostos hostis, para a expressão ansiosa de Jennifer. Pensou em ir embora. Em registrar queixas de discriminação. Em recorrer aos canais oficiais. Os avisos do fisioterapeuta de que seu ombro não estava totalmente curado. Então ela pensou em todas as meninas negras que assistiriam a este vídeo. Que aprenderiam que é preciso ser 2 vezes melhor para ser considerada metade da competência. Que entenderiam que o sistema não as protegeria quando o preconceito usasse um sorriso e uma faixa preta. Ela pousou a bolsa de ginástica com cuidado. Revirou os ombros. O machucado sentiu uma pontada, mas aguentou. Tirou o moletom, revelando uma regata e braços musculosos, resultado de milhares de horas de treinamento técnico. 30 segundos? Ela olhou nos olhos de Derek sem pestanejar. É mais tempo do que preciso. A risada de Derek foi teatral. Você ouviu isso? Ela acha que precisa de menos de 30 segundos contra mim. Seus alunos se curvaram de tanto divertimento. Eles se dirigiram ao octógono. Os alunos formaram um círculo compacto, com celulares gravando de todos os ângulos. Jennifer abandonou a carteira para ter uma visão melhor. Outros membros da academia interromperam os treinos, atraídos pelo entretenimento prometido. Derek entrou com arrogância, saltando na ponta dos pés, praticando boxe de sombra. Suas combinações assobiavam pelo ar com uma velocidade impressionante. Os alunos aplaudiram. Alguém começou a gritar: Derek! 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 Amara interveio. Não se aqueceu. Não se alongou. Não praticou boxe de sombra. Simplesmente ficou no centro do octógono, com o peso perfeitamente equilibrado, as mãos soltas e a respiração controlada. O contraste era gritante. Derek parecia profissional. Por que era? Amara parecia alguém que tinha chegado da rua, que era exatamente o que eles acreditavam. Tudo bem, anunciou Derek, adorando a atenção. Regras padrão do MMA. 30 segundos. Vou pegar leve porque não sou um monstro. Ele sorriu para as câmeras. Mas vocês precisam aprender esta lição. Alguns lugares não são para todos. Algumas pessoas precisam saber o seu lugar. Ele era 20 centímetros mais alto que ela. Tem certeza? Última chance antes que você se envergonhe. Amara não disse nada. Apenas mudou ligeiramente o peso do corpo, com os olhos acompanhando o centro de massa de Derek com a concentração de um veterano de combate. Seu funeral. Derek assumiu a postura clássica de kickboxing. Alguém ligue o cronômetro. 3, 2, 1. Os alunos contaram juntos. Ir! Derek foi o primeiro a se mover, testando o golpe em direção ao rosto dela, sem força total, apenas avaliando os reflexos. Amara não estava lá. Ela havia escapado do golpe por milímetros. Antes que Derek pudesse se recompor, ela já estava dentro da guarda dele, diminuindo a distância mais rápido do que seu cérebro conseguia processar. O que? Derek tentou recuar, criando espaço, mas Amara se moveu junto com ele como uma sombra. Sua mão se ergueu rapidamente, um golpe de palma acertando o maxilar de Derek em um ângulo preciso, projetado para sacudir o tronco cerebral. A visão de Derek ficou turva. Os joelhos cederam. Ele tentou agarrar, usar a vantagem do tamanho, mas Amara já tinha ido embora, circulando para o seu lado cego com um jogo de pés que deixaria uma bailarina com inveja. Fique parado! Derek investiu, tentando derrubar, usando sua experiência em luta livre. Mas a defesa de Amara com o sprawl era clássica. Ela abaixou os quadris, abriu a base e o impulso de Derek o levou ao nada. Os aplausos dos alunos cessaram. A gaiola ficou em silêncio, exceto pela respiração desesperada de Derek e pelos pés de Amara se movendo como fantasmas. 12 segundos se passaram. Derek lançou um gancho selvagem, com tudo no soco,
Desesperado para acertar alguma coisa, qualquer coisa, Amara se abaixou. Enquanto o braço dele voava acima da cabeça, ela se levantou e desferiu uma combinação que mais tarde seria analisada em câmera lenta. Um cotovelo curto no plexo solar, dobrando Derek para a frente, um joelho batendo em seu queixo, uma perna rasteira fazendo com que 100 quilos caíssem na lona. 18 segundos. Derek tentou se levantar, com o orgulho mais ferido do que o corpo. Conseguiu se ajoelhar antes que o pé de Amara tocasse seu ombro. Um gesto de artes marciais que significava: eu poderia ter acabado com você, mas escolhi a misericórdia. Derek avançou com um rugido de fúria, tentando alcançar o inimigo desesperadamente. 23 segundos. Amara desviou, agarrou o braço dele e usou o impulso para um arremesso clássico, mandando Derek pelos ares. Ele caiu com força, de costas, com o impacto expulsando o ar dos pulmões com uma rufe audível. 27 segundos. Derek ficou ali, olhando para as luzes fluorescentes, com o peito arfando, o cérebro tentando processar o que aconteceu. Todas as suposições se desfizeram no tempo que leva para cozinhar um ovo. 29 segundos. Amara estava parada diante dele, com uma expressão entre pena e profunda decepção. 30 segundos. O cronômetro apitou. Silêncio, exceto pela respiração ofegante de Derek. Os celulares continuavam gravando, mas as mãos já estavam abaixadas. Entretenimento prometido transformado em execução pública do preconceito, capturado em alta definição. Amara caminhou até a porta da gaiola, pegou seu moletom e o vestiu, sem demonstrar esforço algum nem frequência cardíaca elevada. Espere! Jennifer finalmente recuperou a voz. Quem? Onde você? Como? Amara Washington. Ela disse claramente, certificando-se de que os celulares estivessem registrados. Capitã, Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, aposentada. 5 vezes campeã mundial de MMA feminino. Ex-instrutora-chefe de combate dos Centros de Treinamento da Marinha, Camp Pendleton e Quantico. Ela tirou a identidade militar, as certificações de instrutora e as medalhas de campeonato. Treinei Navy SEALs em combate corpo a corpo. Competi em 12 países. Venho aqui desde janeiro porque meu fisioterapeuta recomendou natação para me recuperar de uma lesão no ombro da minha última missão. Ela deixou isso passar, enquanto Derek lutava para respirar. Você presumiu que eu era lixo de rua porque sou negra e não usava roupas de ginástica caras. Presumiu que eu não podia lutar porque sou uma mulher que não tinha a aparência que você esperava. Você me fez provar meu direito de existir em um espaço pelo qual eu já tinha pago. Se este momento de justiça fez você acreditar que ações têm consequências, se ver o preconceito destruído em 30 segundos tocou seu coração, clique no botão de inscrição e curta este vídeo agora mesmo. O que acontece a seguir mostrará que o karma não esquece, e a internet também não. Os alunos estavam recuando. Vários deles apagando as imagens, percebendo que haviam se flagrado participando de um assédio que estava prestes a se tornar público. Marcus Johnson, o único outro negro na academia, engenheiro de software que usava pesos discretamente, se aproximou. Essa é a Capitã Washington. Alguns de nós a reconhecemos no primeiro dia. Não disse nada porque queríamos ver quanto tempo levaria para esta academia mostrar sua verdadeira face. Ele ergueu o celular. Tenho 8 meses de filmagem. Todas as manhãs ela vinha, usava as instalações, cuidava da própria vida. Sem problemas até hoje, quando Derek decidiu fazê-la provar que pertencia ao lugar. Você sabia? Jennifer sussurrou. Marcus sorriu sem humor. Irmão, sou arquiteto de software sênior na Microsoft. Ganho 7 dígitos. Dirijo um Tesla. Tenho uma casa no subúrbio. Ainda sou seguido em lojas. Peço identidade no meu próprio prédio. Sou tratado como se não pertencesse a espaços aos quais tenho todo o direito. Ele gesticulou para Amara. Ela é mais talentosa do que qualquer um aqui. E você a fez lutar pelo direito de nadar em uma piscina que ela paga para usar. Eu não sabia.
A voz de Derek estava rouca. Se eu soubesse quem você era... Se você soubesse, teria me beijado a bunda em vez de tentar me humilhar, concluiu Amara. Mas o fato de você achar aceitável tratar qualquer pessoa daquele jeito, independentemente das credenciais, me diz tudo sobre você e este lugar. Ela caminhou em direção à saída, com seus Nikes desgastados rangendo levemente. Atrás dela, celulares ainda gravando. O vídeo estaria online em minutos. Senhora, espere. A voz de Jennifer falhou em pânico. Por favor, podemos conversar? Amara parou na porta. Você tem minha anuidade por mais 2 meses. Guarde o dinheiro como um lembrete de que o preconceito custa mais do que as pessoas imaginam. A porta de aço se fechou. A academia que ela deixou nunca mais seria a mesma. 3 anos antes, Amara Washington estava no topo do mundo aos 29 anos. 5 vezes campeã mundial. Instrutora de combate corpo a corpo do Corpo de Fuzileiros Navais. Destaque em revistas de fitness, patrocinada pela Nike, Gatorade e Under Armour. Seu rosto em outdoors, promovendo mulheres em esportes de combate. Então aconteceu o acidente. Exercício de treinamento no acampamento Pendleton. Demonstração de rotina para novos recrutas. Seu parceiro de treino, o sargento Marcus Chen, seu melhor amigo, desferiu um soco que ela já havia defendido 10.000 vezes. Mas, desta vez, seu pé prendeu na costura do tatame. Ela se virou para o lado errado. O impulso de Marcus o impulsionou para a frente. Seu cotovelo atingiu o ombro dela no ângulo exato. O som foi descrito por testemunhas como semelhante ao de um galho de árvore se quebrando. Ruptura do manguito rotador. Lesão no lábio. Impacto nervoso. Cirurgia. Fisioterapia. Meses de agonia. Sua carreira de lutadora, encerrada aos 29 anos, quando a maioria dos campeões estava no auge. Pior do que a dor física era a perda de identidade. Quem era ela senão uma campeã? O que a definia senão o combate? O exército a aposentou por motivos médicos. Patrocinadores a abandonaram. Artigos de revista desapareceram. Ela virou notícia de ontem em um esporte que só lembrava dos campeões atuais. A depressão a atingiu com força. Ela parou de atender ligações, ganhou peso, perdeu-se em videogames e entregas de comida. Sua esposa, Dra. Sarah Washington, cirurgiã de trauma, assistia impotente à decadência de Amara. Você precisa de um propósito, dissera Sarah 6 meses antes. Mesmo que não possa competir, você pode treinar. Você pode ensinar. Você pode ser quem sempre foi, só que de forma diferente. Foi quando Amara começou a nadar. Exercícios leves. Trabalho de reabilitação. Ela se juntou à Elite Combat com seu nome de casada, Washington, enquanto seus troféus de campeonato acumulavam poeira no depósito. Ela chegou às 5 da manhã, quando a academia estava vazia, nadou suas voltas, fez seus exercícios e foi embora antes que alguém pudesse fazer perguntas. Ela não estava se escondendo da fama. Estava se escondendo de quem ela costumava ser, de expectativas que não conseguia mais atender. O ombro nunca se recuperaria completamente. Ela nunca mais lutaria profissionalmente. Mas, pelo menos, ela sabia nadar. Pelo menos, ela conseguia se mover. Pelo menos ela conseguia existir em espaços conectados com quem ela tinha sido. Até hoje, quando Derek Thornton a fez provar que ela pertencia ao lugar. A investigação. Em 1 hora, os vídeos viralizaram. Em 3 horas, o Elite Combat já era trending topic em 5 plataformas. Em 6 horas, o noticiário local o noticiou. Em 12 horas, o noticiário nacional. As imagens estavam por toda parte. A arrogância confiante de Derek, suas provocações racistas, sua dominação completa por uma mulher de tênis surrados, sua derrota humilhante. O contraste entre sua arrogância e a competência calma dela virou meme instantâneo. Mas foi o áudio que o destruiu. Vocês sempre superestimam seu atletismo natural. Aqui não é o bairro. Pessoas como você. Cada suposição racista, preservada em áudio digital cristalino de múltiplos ângulos.
As linhas telefônicas da Elite Combat foram cortadas. E-mails chegaram aos milhares. As contas de mídia social da academia foram inundadas por comentários exigindo responsabilização. Brandon Mitchell, Melissa Palmer e Kyle Cooper, os alunos que fizeram comentários racistas, foram denunciados em poucas horas e seus empregadores foram inundados com reclamações. O proprietário do Elite Combat, Richard Sterling, estava em Singapura quando o vídeo foi divulgado. Ele viu seu celular explodir com notificações enquanto estava sentado em um quarto de hotel a 12 fusos horários de distância do desastre. Quando ele chegou a Chicago, 22 horas depois, seu negócio estava em ruínas. Patrocinadores corporativos cancelaram contratos no valor de os 2,3 milhões anuais. Lutadores do UFC que treinavam lá anunciaram que estavam trocando de academia. O proprietário do imóvel estava recebendo centenas de ligações exigindo o despejo da Elite Combat. Sterling convocou uma coletiva de imprensa de emergência. Essas ações não representam os valores da Elite Combat. Derek Thornton e Jennifer Hayes foram demitidos com efeito imediato. Estamos conduzindo uma investigação completa sobre nossa cultura de treinamento e implementando um treinamento abrangente de sensibilização. Mas o estrago já estava feito. Membros estavam cancelando em massa. Novas matrículas eram inexistentes. Em uma semana, Sterling entrou com pedido de falência. Em um mês, a Elite Combat MMA Academy fechou definitivamente. A vida de Derek Thornton implodiu mais rápido. Todas as academias da região se recusaram a contratá-lo. Suas certificações de instrutor foram revogadas por 3 organizações diferentes de artes marciais. Patrocinadores rescindiram contratos. A administração do seu apartamento recebeu tantas reclamações que não renovou seu contrato de aluguel. Ele tentou se desculpar publicamente. Publicou um vídeo explicando que não sabia quem era a Amara. Mas a resposta da internet foi unânime. Esse é o problema. Você não precisava saber. Você não deveria tratar ninguém dessa forma. Brandon Mitchell perdeu o emprego em uma startup de tecnologia em 48 horas. Melissa Palmer foi expulsa do programa de pós-graduação da universidade. A bolsa de estudos de luta livre de Kyle Cooper foi revogada. Jennifer Hayes se saiu um pouco melhor. Ela não foi vista no vídeo fazendo comentários explicitamente racistas, mas sua participação no assédio a colocou na lista negra de todos os empregos de recepcionista da cidade. Marcus Johnson, o engenheiro da Microsoft que havia gravado tudo, tornou-se um herói improvável. Suas filmagens forneceram a evidência mais clara do racismo sistêmico na Elite Combat. Veículos de comunicação o entrevistaram sobre suas experiências de silêncio para sobreviver, e seu depoimento inspirou milhares de outras pessoas a compartilharem suas próprias histórias. A história cresceu além de uma academia. Tornou-se um debate nacional sobre discriminação racial em espaços de fitness, sobre quem se supõe pertencer a estabelecimentos de elite, sobre as indignidades diárias que profissionais negros enfrentam, independentemente de suas credenciais. Amara Washington não deu entrevistas no início. Ela ficou em casa, com uma bolsa de gelo no ombro, observando seu pesadelo particular se tornar um discurso público. Mas então as mensagens começaram a chegar. Centenas, depois milhares de meninas negras que ouviram que não pertenciam às artes marciais, de mulheres que foram dispensadas por não parecerem lutadoras, de pessoas que passaram a vida inteira provando que pertenciam a espaços pelos quais já haviam pago. Uma mensagem veio de uma garota negra de 14 anos de Atlanta. Meu instrutor de karatê disse que garotas como eu são melhores no atletismo do que nas artes marciais. Mas eu vi seu vídeo. Não vou desistir mais. Foi quando Amara percebeu que se esconder não era mais uma opção. 3 semanas após o vídeo viralizar, Amara Washington estava diante de um auditório lotado no centro de convenções de Chicago. 2.000 pessoas ocupavam todos os assentos. Câmeras de notícias se alinhavam na parede ao fundo. Esta foi sua primeira aparição pública desde o incidente. Ela usava o uniforme azul do Corpo de Fuzileiros Navais, medalhas brilhantes no peito
insígnias de capitão nos ombros, fitas que contavam histórias de missões que a maioria dos civis não conseguia imaginar. Seu cabelo natural estava penteado em coques profissionais. Ela parecia exatamente o que era: uma oficial militar condecorada, uma atleta campeã, uma mulher que havia conquistado todas as credenciais que possuía. A transformação daquela mulher de tênis desgastados foi deliberada, poderosa e completamente necessária. "Meu nome é Capitã Amara Washington", começou ela, sua voz preenchendo o auditório através do sistema de som. "Há 3 semanas, fui agredida em uma academia da qual era sócia pagante há 8 meses. Me chamaram de lixo de rua. Me disseram que eu não pertencia àquele lugar. Fui forçada a lutar para provar minha humanidade." O público ficou em silêncio, atento a cada palavra. Mas aqui está o que Derek Thornton não sabia quando olhou para mim com minhas roupas de ginástica e fez suas suposições. Ela gesticulou para a tela atrás dela, onde suas credenciais apareciam. 5 cinturões de campeonatos mundiais, condecorações militares, certificações de instrutores, artigos publicados sobre metodologia de treinamento de combate. Ele não sabia que eu havia treinado alguns dos lutadores de elite do mundo. Ele não sabia que eu servi ao meu país por 12 anos. Ele não sabia que eu tinha mestrado em cinesiologia por Stanford. Ele não sabia de nada disso porque nunca perguntou. Ele olhou para a minha cor de pele e minhas roupas e decidiu que sabia tudo o que precisava saber sobre mim. Aplausos irromperam, mas Amara levantou a mão pedindo silêncio. "Mas isso não é sobre mim. É sobre cada pessoa negra que entra em um espaço pelo qual pagou e é imediatamente tratada como suspeita. Cada mulher a quem dizem que não parece ter lugar em esportes de combate. Cada pessoa cujas credenciais são questionadas por não corresponderem às expectativas limitadas de alguém." A tela mudou, mostrando estatísticas. 67% dos membros negros da academia relataram ter sofrido discriminação racial. 43% foram solicitados a fornecer documentos de identificação adicionais, além dos fornecidos pelos membros brancos. 28% foram acusados de roubo ou fraude sem provas. Derek Thornton é um homem. O Elite Combat era uma academia, mas este é um problema sistêmico. E hoje estamos anunciando soluções. A multidão se inclinou para a frente. "Estou lançando a Fundação Washington para a Equidade Atlética. Forneceremos bolsas de estudo para jovens mulheres negras treinarem em esportes de combate. Realizaremos treinamentos anti-preconceito para donos de academias e instrutores. Criaremos um sistema de denúncia de discriminação em espaços esportivos. E combateremos, legal e publicamente, todos os casos de discriminação racial que descobrirmos." Os aplausos foram ensurdecedores. Câmeras dispararam. As redes sociais explodiram com o anúncio. Na plateia, a doutora Sarah Washington, esposa de Amara, enxugou as lágrimas dos olhos, observando seu parceiro recuperar o poder que Derek tentou tirar de si. Derek Thornton assistiu à coletiva de imprensa de um quarto de motel barato em Gary, Indiana. Suas mãos tremiam enquanto as palavras de Amara destruíam o que restava de sua reputação. Ele havia fugido de Chicago após ameaças de morte, depois que seu senhorio o despejou, depois que todas as pontes de sua vida foram reduzidas a cinzas. Seu telefone vibrou com uma notificação que ele temia. "Você recebeu documentos legais. Ação civil movida por Amara Washington." O processo foi abrangente e devastador. A equipe jurídica de Amara, 3 advogados do escritório de direitos civis mais prestigiado de Chicago trabalhando pro bono, apresentou acusações de agressão, lesão corporal, inflição intencional de sofrimento emocional e violação de direitos civis previstos na lei federal. Mas eles não pararam em Derek. Eles citaram a Elite Combat MMA Academy, o proprietário Richard Sterling e até mesmo o proprietário que havia fornecido as instalações, argumentando que toda a operação havia criado um ambiente hostil que permitia assédio racista. "Não se trata de dinheiro", disse a advogada Keisha Martinez aos repórteres na escadaria do tribunal.
A Capitã Washington está doando qualquer indenização para sua fundação. Trata-se de responsabilização. Trata-se de enviar a mensagem de que a discriminação racial tem consequências legais, financeiras e permanentes. A fase de investigação revelou evidências contundentes. E-mails internos da Elite Combat revelaram um padrão de discriminação racial que remonta a anos. Um e-mail de Derek para Sterling dizia: "Precisamos ter cuidado com quem deixamos entrar aqui. O bairro está mudando e não queremos que certos elementos afetem nossa marca premium." Outro e-mail de Jennifer Hayes: "Aquele cara negro perguntou sobre a filiação hoje. Cotei o dobro do preço normal. Ele foi embora. Problema resolvido." Os 8 meses de filmagens de Marcus Johnson comprovaram a discriminação sistemática. Os vídeos mostravam Derek tratando os membros brancos com respeito, enquanto questionava os pagamentos, as credenciais e o direito de estarem ali. Em um clipe, um adolescente negro foi acusado de roubar uma garrafa de água que havia trazido de casa. Em outro, uma mulher negra foi seguida pela equipe do estabelecimento durante todo o treino. "Não foram incidentes isolados", disse Martinez ao juiz durante uma audiência preliminar. Eram políticas, práticas e preconceitos operando como modelo de negócios. Os advogados dos réus tentaram controlar os danos. Argumentaram que as ações de Derek eram escolhas individuais, não políticas da empresa. Alegaram que a Elite Combat tinha políticas antidiscriminatórias por escrito, mesmo que não fossem aplicadas na prática. Mas as evidências eram contundentes. 23 ex-membros apresentaram queixas de discriminação à Elite Combat, que nunca foram investigadas. 12 ex-funcionários negros testemunharam sobre o tratamento racista que os levou a pedir demissão. A equipe jurídica também descobriu o histórico de Derek. Ele havia sido demitido de 2 academias anteriores por usar insultos raciais. Ele havia sido banido de competir em vários torneios por conduta antidesportiva em relação a oponentes negros. Sua certificação de instrutor havia sido suspensa 2 vezes, não revogada, apenas suspensa, por denúncias de preconceito. "O sistema o protegeu", argumentou Martinez. "Em todos os níveis, as instituições fizeram vista grossa. Isso acaba hoje." O processo civil era sólido, mas as acusações criminais foram apresentadas separadamente. O promotor público do estado de Illinois apresentou acusações de agressão física e física, agravamento de crime de ódio por motivação racial e cárcere privado por impedir a Mara de sair da academia. Derek pode pegar até 7 anos de prisão. O julgamento começou em uma manhã cinzenta de novembro. O Tribunal do Condado de Cook estava cercado por manifestantes, alguns apoiando a Mara, outros acreditando que Derek estava sendo injustamente perseguido pelo que chamaram de um mal-entendido. Na sala 4C, a juíza Patricia Morrison presidia o tribunal com a postura séria de alguém que já tinha visto todos os truques possíveis. Ela própria era negra, o que o advogado de Derek tentou, sem sucesso, usar como justificativa para a recusa. "Meritíssimo", argumentou o advogado de defesa Thomas Bradley durante as declarações iniciais. "Este caso trata de um trágico mal-entendido, não de discriminação racial. Meu cliente, Derek Thornton, cometeu um erro de julgamento. Ele não reconheceu o Capitão Washington e reagiu ao que considerou uma situação suspeita. Mas não houve malícia, ódio ou intenção criminosa." O júri, 7 mulheres e 5 homens de diversas raças, ouviu impassivelmente. A promotora Angela Chen levantou-se para a abertura do júri. "Membros do júri, vocês verão e ouvirão evidências que comprovam que Derek Thornton não cometeu apenas um erro. Ele se envolveu em assédio racial sistemático e intencional. Ele usou sua posição de autoridade para humilhar, rebaixar e agredir a Capitã Washington com base apenas na cor de sua pele. E quando teve várias oportunidades de parar, quando a Capitã Washington mostrou seu cartão de membro, quando se ofereceu para provar sua identidade, quando tentou acalmar os ânimos, Derek Thornton escolheu a violência. O caso da promotoria foi metódico e avassalador.
Primeiro, eles exibiram os vídeos, todos eles, de vários ângulos, e o júri assistiu à transformação de Derek de valentão confiante em vítima humilhada, ouviu cada insulto racial, viu cada suposição. Vários jurados estremeceram visivelmente quando Derek disse: "Vocês sempre superestimam seu atletismo natural." Depois vieram as testemunhas. Marcus Johnson testemunhou sobre 8 meses de discriminação documentada. Via a Capitã Washington ir àquela academia todas as manhãs durante meses. Ela nunca causou problemas. Nunca discutiu com ninguém. Ela apenas nadava, fazia seus exercícios de reabilitação e ia embora. Mas no momento em que Derek Thornton decidiu torná-la um alvo, toda a equipe participou da sua humilhação. Jennifer Hayes, que recebeu imunidade em troca de depoimento, desabou no banco dos réus. Derek nos disse para ficarmos atentos a certos tipos tentando usar as instalações. Ele disse que pessoas de bairros perigosos estavam tentando se infiltrar e que precisávamos proteger a reputação da academia. Quando o Capitão Washington entrou naquele dia, ele me disse para enrolá-la enquanto ele se preparava para dar o exemplo. Um exemplo de quê? Perguntou o promotor Chen. Um exemplo do que acontece quando pessoas que não pertencem tentam agir como se tivessem direitos. A voz de Jennifer era quase inaudível. A defesa tentou minar as testemunhas, sugerindo que elas tinham segundas intenções ou estavam exagerando. Mas os vídeos não mentiam. Brandon Mitchell, Melissa Palmer e Kyle Cooper, os estudantes que fizeram comentários racistas, testemunharam sob intimação. Cada um tentou minimizar seu papel, alegando que estavam apenas seguindo o exemplo de Derek ou fazendo piadas que não eram sinceras. Quando você disse, "Vocês ao menos entendem de artes marciais", o que você quis dizer com "vocês"? Perguntou Chen a Kyle. Não sei. Não era uma questão racial. Então, o que isso significava? Silêncio. Especialistas médicos testemunharam sobre a lesão no ombro de Amara, explicando como a sessão de sparring forçada de Derek poderia ter causado danos permanentes ao seu manguito rotador, que já estava em recuperação. Ela foi aconselhada por médicos a evitar esportes de contato, explicou a doutora Rachel King. O Sr. Thornton a forçou a uma situação de combate que poderia ter encerrado completamente sua reabilitação. Em comparação, o argumento da defesa era fraco. Eles convocaram testemunhas de caráter que afirmaram que Derek era um bom instrutor, tendo treinado lutadores de todas as raças. Apresentaram depoimentos de alunos que elogiaram seus métodos de ensino. Mas, sob interrogatório, Chen desmantelou todas as defesas. Quantos estudantes negros treinaram na Elite Combat durante o mandato de Derek Thornton? Perguntou Chen a uma testemunha. Não tenho certeza exatamente. Você ficaria surpreso em saber que apenas 3% dos membros do Elite Combat eram negros, apesar de a instalação estar localizada em um bairro com 42% de afro-americanos? A testemunha não teve resposta. A virada veio quando o próprio Derek prestou depoimento. Contrariando o conselho do advogado, ele insistiu em depor, acreditando que conseguiria se explicar e fazer o júri entender. Foi um erro catastrófico. Sr. Thornton, Chen começou o interrogatório. Quando o Capitão Washington entrou no ginásio, qual foi o seu primeiro pensamento? Achei que ela pudesse estar perdida, procurando outro lugar. Por que você pensou isso? Porque eu não a reconheci. Você não reconheceu muitas pessoas que entraram naquele dia, certo? Novos membros, convidados, visitantes? Bem, sim, mas você não questionou nenhum dos visitantes brancos. Questionou? O rosto de Derek ficou vermelho. Isso não é... Eu não... Chen exibiu um vídeo daquele mesmo dia mostrando um homem branco com roupas de ginástica casuais semelhantes entrando na academia. Jennifer sorriu para ele, acenou para que passasse e nunca pediu documento de identidade. Aquele homem não era membro, disse Chen. Ele era convidado de um membro. Jennifer não pediu identificação.
Ela não questionou o direito dele de estar ali. Ela não ligou para você para dar um exemplo dele. Por que não? Não sei. Isso é diferente. Como é diferente? Derek não conseguiu responder sem admitir a verdade óbvia. Chen insistiu. Quando a Capitã Washington lhe mostrou o cartão de membro, o histórico de pagamentos e ofereceu identificação adicional, por que você não acreditou nela? O cartão pode ter sido falso, mas você não verificou seu sistema de computador. Não ligou para o departamento de associados, você imediatamente presumiu que era uma fraude. Por quê? Já vi cartas falsas antes. Você já viu? Em seus 8 anos na Elite Combat, quantos cartões de membro falsos você encontrou? Derek hesitou. Não me lembro exatamente. Você ficaria surpreso em saber que os registros da Elite Combat mostram 0 incidentes de cartões de membro falsos em seus 15 anos de história? O tribunal se agitou. As expressões do júri mudaram. Chen deu o golpe final. Sr. Thornton, quando o senhor forçou o Capitão Washington a entrar naquela jaula, o senhor disse: alguns lugares não são para todos. Algumas pessoas precisam saber o seu lugar. O que o senhor quis dizer com isso? Eu quis dizer, pessoas que não treinam seriamente não deveriam... Não foi isso que você quis dizer, foi? Você quis dizer que negros que não têm a aparência que você espera não pertencem ao seu espaço de elite branca, não é verdade? Não, eu não sou racista. Já treinei lutadores negros antes. Você treinou lutadoras negras que considerou aceitáveis porque atendiam aos seus critérios rigorosos, mas a Capitã Washington, com suas roupas casuais, seu cabelo natural, seus tênis surrados, ela não tinha a aparência que você achava que os negros deveriam ter para merecer respeito. Então você a humilhou. Você a agrediu. Você tentou destruí-la. Tudo porque ela teve a audácia de existir em um espaço que você achava que pertencia a pessoas como você. Isso não é verdade? A voz de Derek falhou em desespero. Mas o júri já havia se decidido. As evidências eram claras demais, o padrão óbvio demais, as próprias palavras de Derek, contundentes demais. O veredito saiu após apenas 4 horas de deliberação. Sobre a acusação de agressão e agressão, o que você acha? Culpado. Sobre a acusação de intensificação de crimes de ódio? Culpado. Sob a acusação de cárcere privado? Culpado. Derek desabou na cadeira. Sua mãe, sentada na galeria, soluçava copiosamente. O juiz Morrison agendou a sentença para 2 semanas depois. O máximo que Derek enfrentaria seria 7 anos de prisão estadual, além do registro permanente como condenado por crime de ódio. Quando chegou o dia da sentença, o tribunal estava lotado. Amara sentou-se na primeira fila, ladeada pela esposa e pelo advogado. Ela vestia novamente o uniforme da Marinha, um lembrete de quem Derek tentara menosprezar. O juiz Morrison chamou Derek à frente. Ele se levantou, seu terno caro incapaz de esconder a postura derrotada de seus ombros. Sr. Thornton, começou a juíza Morrison, com a voz carregada de autoridade adquirida ao longo de décadas no tribunal. Revisei as provas, li a declaração de impacto da vítima e considerei os argumentos de ambos os lados. O que o senhor fez com o Capitão Washington não foi um mal-entendido. Não foi um momento de mau julgamento. Foi um ato calculado de humilhação racial, realizado em público, registrado por múltiplas testemunhas e defendido pelo senhor com mentiras que insultaram a inteligência deste tribunal. O advogado de Derek tentou intervir, mas Morrison o silenciou com um olhar. Você usou sua posição de autoridade para aterrorizar alguém cujas realizações ofuscam as suas. Revelou preconceitos tão arraigados que, mesmo diante de evidências contundentes das credenciais de sua vítima, recusou-se a acreditar nela. E o mais preocupante, não demonstrou absolutamente nenhum remorso até que sua condenação o tornasse estrategicamente necessário. Morrison fez uma pausa, deixando as palavras serem absorvidas. O Estado recomenda 5 anos. A defesa solicita liberdade condicional. Estou lhe condenando a pena máxima.
7 anos no Departamento Correcional de Illinois, com possibilidade de liberdade condicional após cumprir 5 anos. Além disso, você está permanentemente proibido de operar qualquer instalação esportiva neste estado. Suas certificações de instrutor estão revogadas, e você será registrado como infrator de crime de ódio, o que o acompanhará pelo resto da vida. O martelo caiu com determinação. As pernas de Derek cederam. Os guardas se moveram para contê-lo enquanto ele era levado, a realidade de 7 anos na prisão finalmente quebrando sua negação. Se a justiça sendo feita te comoveu, se ver um racista sendo responsabilizado restaurou sua fé no sistema, clique no botão de inscrição e curta agora mesmo. E comente abaixo. Você teria demonstrado a misericórdia que o Capitão Washington demonstrou ao não ferir Derek permanentemente naquela jaula? Porque o capítulo final revela como a verdadeira mudança acontece quando as vítimas se tornam defensoras. Amara observou Derek desaparecer pelas portas do tribunal. Não sentiu alegria, nem satisfação. Apenas um alívio exausto por aquele capítulo estar chegando ao fim. Mas, enquanto descia os degraus do tribunal, cercada por apoiadores e pela mídia, ela sabia que seu verdadeiro trabalho estava apenas começando. O veredito repercutiu na indústria fitness. Em poucas semanas, outras 3 academias de MMA foram processadas por discriminação. 15 proprietários de academias se inscreveram no programa de treinamento antidiscriminação da Fundação Washington. Redes corporativas de academias reformularam suas políticas e reciclaram seus funcionários. Brandon Mitchell, Melissa Palmer e Kyle Cooper enfrentaram processos civis separados. Brandon fez um acordo por os $75 mil. A Universidade de Melissa a expulsou permanentemente. Kyle perdeu sua bolsa de estudos de luta livre e enfrentou acusações criminais por suas declarações gravadas. Jennifer Hayes foi condenada a 2 anos de liberdade condicional e serviço comunitário, ministrando workshops antirracismo, uma sentença que alguns consideraram muito branda, outros muito dura. A Elite Combat de Richard Sterling fechou definitivamente, mas o próprio Sterling escapou de acusações criminais. O processo civil o levou à falência. Seus outros empreendimentos comerciais fracassaram. Ele declarou falência pessoal em 6 meses. O prédio que antes abrigava o Elite Combat se tornou algo novo, o Washington Center for Martial Arts Equity, uma academia sem fins lucrativos que oferece treinamento gratuito para jovens carentes, com programas especiais para jovens mulheres negras. No dia da abertura, Amara estava no mesmo espaço onde Derek a havia humilhado, olhando para paredes agora cobertas com fotos de lutadores diversos, campeões de todas as origens, e uma faixa com os dizeres: "Todos pertencem a este lugar." Derek Thornton começou a cumprir sua pena no Centro Correcional de Stateville. A prisão era exatamente tão brutal quanto ele temia. Outros detentos, muitos deles vítimas do mesmo racismo sistêmico que Derek havia perpetuado, fizeram questão de que ele entendesse o que era se sentir impotente, julgado e vulnerável. 2 anos após cumprir sua pena, Derek escreveu uma carta a Amara. Seu advogado o desaconselhou, mas Derek se sentiu obrigado. "Capitão Washington", começava. "Sei que esta carta não mudará nada. Sei que pedir desculpas não desfaz o mal. Mas preciso que saiba que finalmente entendi que o que fiz com você foi resultado de mais de um incidente. Foi resultado de séculos de pessoas como eu acreditando que temos o direito de determinar quem pertence aos espaços que consideramos nossos. A prisão me ensinou o que é a sensação de impotência. Eu merecia isso. Eu merecia pior. Espero que sua fundação ajude a criar um mundo onde o que eu fiz se torne impensável." Amara leu a carta uma vez e aguardou. O perdão não lhe cabia dar ou negar. A redenção de Derek, se um dia chegasse, estaria entre ele e as dezenas de pessoas cujas vidas ele havia envenenado com seu preconceito. 5 anos após o julgamento, o Washington Center for Martial Arts Equity
ocupou o prédio que antes abrigava o Elite Combat. O espaço havia sido completamente transformado. Onde antes estavam pendurados os cinturões de campeão de Derek, fotos de campeões diversos agora cobriam as paredes. Mulheres de todas as raças, atletas de todas as origens, lutadores que ouviram que não pertenciam a nenhum lugar e provaram que o mundo estava errado. Amara percorreu o centro de treinamento principal numa manhã de sábado, observando 50 alunas praticando técnicas sob a orientação de instrutores que ela havia treinado pessoalmente. Metade das alunas eram jovens mulheres negras que recebiam bolsas integrais. A outra metade pagava mensalidades regulares, e suas mensalidades subsidiavam os programas gratuitos. Senhorita Washington. Uma menina negra de 12 anos chamada Destiny Johnson correu com o rosto radiante de entusiasmo. Consegui minha faixa amarela. Olha! Ela exibiu a faixa com orgulho, amarrada na cintura fina. Amara se ajoelhou até a altura dos olhos. Destiny, isso é incrível. Mas sabe o que é ainda mais impressionante? Você mereceu. Ninguém lhe deu por quem você é ou pela sua aparência. Você mereceu com muito trabalho. Como se você tivesse conquistado seus campeonatos. Exatamente assim. E nunca deixe ninguém lhe dizer que você não pertence a um lugar ao qual você conquistou o direito de estar. Destiny a abraçou e correu de volta para a aula, com a energia transbordando. Amara a observou partir, lembrando-se de si mesma naquela idade, incerta, questionando se uma garota negra da zona sul de Chicago poderia se tornar campeã em um esporte dominado por pessoas que não se pareciam com ela. A Fundação Washington cresceu além das expectativas. O que começou como uma resposta a um incidente de discriminação evoluiu para um movimento nacional. Eles forneceram bolsas de estudo para mais de 300 jovens atletas, treinaram 5.000 donos de academias e instrutores em reconhecimento e prevenção de preconceitos. Conseguiram processar 12 instituições por discriminação usando o dinheiro do acordo para financiar mais programas. Mas os números não captaram o impacto real. O verdadeiro impacto foi Destiny Johnson se sentir confiante o suficiente para entrar em qualquer academia nos Estados Unidos, sabendo que pertencia àquela academia. O verdadeiro impacto foi pais de filhas negras verem alguém parecida com eles alcançando o sucesso nos níveis mais altos. O verdadeiro impacto foi os donos de academias perceberem que a discriminação não era apenas moralmente errada, mas também legal e financeiramente catastrófica. A doutora Sarah Washington apareceu na porta do consultório de Amara, carregando 2 xícaras de café e vestindo um uniforme do seu plantão no Hospital do Condado. Achei que você poderia precisar disso, disse ela, entregando o café. Amara aceitou com gratidão. Noite longa? Vítima de tiro, violência de gangue, 22 anos. A expressão de Sarah era cansada. Ele ficava se desculpando por sangrar nos meus sapatos caros. Mesmo morrendo, ele estava preocupado em ocupar um espaço que achava que não lhe pertencia. Elas sentaram-se juntas em um silêncio confortável, 2 mulheres que dedicaram suas vidas a curar diferentes tipos de traumas. Sarah consertando corpos quebrados, Amara lutando contra os sistemas que quebravam espíritos. Sabe o que me impressionou esta manhã? Disse Sarah. 5 anos atrás, você se escondia nesta academia ao amanhecer, nadando no escuro porque não queria que ninguém a visse. Agora, você está comandando o lugar, treinando a próxima geração, fazendo mudanças políticas que afetam milhões de pessoas. Amara sorriu. Derek Thornton tentou me diminuir. Em vez disso, ele me deu uma plataforma que eu jamais teria construído sozinha. Engraçado como isso funciona. Isso não tem graça. É justiça com um toque de ironia. A iniciativa mais recente da Fundação foi treinar as forças policiais em medidas de distensão e reconhecimento de preconceitos. Os departamentos de polícia de Illinois passaram a ser obrigados a obter a certificação da Fundação Washington,
antes que os policiais pudessem trabalhar em ações de extensão comunitária. O treinamento enfatizou o reconhecimento de preconceitos implícitos, o questionamento de suposições e o tratamento digno de todas as pessoas, independentemente da aparência. Deveríamos odiar o fato de precisarmos desses programas, disse Amara a repórteres em uma coletiva de imprensa, anunciando a parceria com a polícia. Deveríamos odiar o fato de que, em 2029, ainda tenhamos que ensinar às pessoas que a cor da pele não determina o direito de alguém de existir em espaços públicos. Mas até que isso mude, continuaremos lutando. A Fundação também criou uma linha direta para denúncias de discriminação em instalações esportivas. O número recebeu milhares de ligações no primeiro ano. Cada denúncia foi investigada. Padrões foram identificados. Medidas legais foram tomadas quando necessário. 3 academias fecharam após investigações da Fundação Washington. Outras 17 implementaram mudanças abrangentes em suas políticas para evitar destinos semelhantes. O setor aprendeu uma dura lição. Discriminação não era mais uma questão privada. Era uma crise de responsabilização pública prestes a explodir. Marcus Johnson, o engenheiro da Microsoft que filmou tudo, tornou-se o diretor técnico da fundação. Ele criou um aplicativo que permite que as pessoas denunciem discriminação instantaneamente, enviem provas e se conectem com recursos jurídicos. O aplicativo teve 2,3 milhões de downloads. A tecnologia democratiza a responsabilização, disse Marcus em uma conferência de tecnologia em São Francisco. Derek Thornton achava que poderia humilhar alguém em sua academia sem sofrer consequências, porque controlava aquele espaço. Mas celulares com câmeras e redes sociais significam que ninguém mais controla a narrativa. A verdade encontra seu caminho. A Fundação firmou parcerias com universidades para pesquisar a discriminação no esporte. Estudos publicados mostraram que atletas negros enfrentavam discriminação em academias, eram questionados 2 vezes mais que atletas brancos e submetidos a um escrutínio mais rigoroso por comportamentos idênticos. Mas a pesquisa também mostrou que a mudança era possível. Academias que implementaram o treinamento da Fundação Washington tiveram reduções drásticas nas reclamações de discriminação. A satisfação dos clientes aumentou em todos os grupos demográficos. A lucratividade melhorou quando as instalações se tornaram genuinamente acolhedoras para todos. Tratar as pessoas com dignidade não é apenas moralmente correto, explicou Amara a uma comissão do Congresso que estudava os direitos civis em empresas privadas. É um bom negócio. Derek Thornton perdeu tudo porque não conseguiu enxergar essa verdade fundamental. Outros proprietários aprenderam com o erro dele. Cartas chegavam diariamente à fundação. Algumas de jovens atletas inspiradas pela história de Amara. Outras de pais gratos por suas filhas terem modelos semelhantes a eles. Algumas de donos de academias admitindo que cometeram erros semelhantes e solicitando treinamento. Uma carta veio de um treinador de luta livre branco de uma escola de ensino médio no Nebraska. Assisti ao seu vídeo e me reconheci em Derek Thornton. Já fiz suposições sobre atletas com base na aparência. Questionei as credenciais de alunos negros enquanto aceitava alunos brancos pelo valor de face. Seu treinamento básico me ajudou a enxergar meus pontos cegos. Obrigado por fazer este trabalho, mesmo quando deve ser exaustivo. Amara guardava aquela carta na gaveta da escrivaninha. Ela a lembrava de que a mudança era possível, que mesmo pessoas que haviam perpetuado o mal poderiam aprender e crescer se tivessem as ferramentas e a motivação necessárias. Derek Thornton permaneceu no Centro Correcional de Stateville. Ele tinha direito à liberdade condicional após 5 anos, mas a liberdade condicional foi negada. O Conselho de Liberdade Condicional alegou falta de remorso genuíno e a constante minimização de suas ações. O Sr. Thornton ainda se refere ao incidente como um mal-entendido e não como um crime de ódio, dizia a decisão do Conselho. Ele não demonstrou reabilitação suficiente. Na prisão,
Derek fez aulas de educação, obteve o equivalente ao GED e concluiu programas de controle da raiva, mas suas antigas convicções custaram a desaparecer. Outros presos relataram tê-lo ouvido reclamar que a cultura do cancelamento havia destruído sua vida por causa de um erro. O erro não foram os 30 segundos na jaula, disse-lhe um detento negro. O erro foram 40 anos acreditando que você era melhor do que pessoas que não se pareciam com você. Prisão não é punição por 30 segundos. São consequências de uma vida inteira achando que você tinha o direito de julgar todos os outros. A mãe de Derek o visitava mensalmente. Ela era a única pessoa que ainda acreditava na versão dele dos fatos, que achava a sentença muito dura e que culpava a Amara por arruinar a vida do filho. Suas visitas ficavam cada vez mais curtas, à medida que a amargura de Derek se tornava mais evidente. Enquanto isso, Brandon Mitchell, Melissa Palmer e Kyle Cooper, os alunos que participaram do assédio de Amara, enfrentaram seus próprios acertos de contas. Brandon perdeu o emprego na área de tecnologia, mas acabou encontrando trabalho em uma organização sem fins lucrativos, ensinando programação para jovens carentes. A ironia não lhe passou despercebida. Passei anos acreditando que algumas pessoas mereciam oportunidades e outras não, disse ele a um grupo de justiça restaurativa. Agora estou ensinando crianças que antes eu teria considerado indignas. É uma experiência de humildade. Melissa deixou Chicago para sempre, mudando-se para o Oregon, onde ninguém a reconhecia. Ela trabalhava no varejo, vivia discretamente e evitava as redes sociais. Os vídeos virais com seus comentários racistas faziam com que, ao pesquisar seu nome no Google, sempre aparecesse o pior momento de sua vida. A carreira de Kyle na luta livre terminou definitivamente. Nenhuma faculdade o aceitou após a revogação da bolsa. Ele trabalhou na construção civil, ressentido com as oportunidades perdidas, incapaz de aceitar que suas próprias palavras tivessem consequências. Algumas pessoas mudaram. Outras redobraram o ressentimento. A diferença, Amara descobriu, era se elas assumiam a responsabilidade ou culpavam os outros. 10 anos após o incidente, Amara estava no mesmo local onde Derek a havia forçado a entrar na jaula. O Washington Center comemorava seu aniversário com uma demonstração de estudantes, jovens lutadores exibindo habilidades aprendidas em um ambiente que valorizava o respeito em vez da dominação. Destiny Johnson, agora com 22 anos, estava se preparando para sua primeira luta profissional de MMA. Ela usava shorts personalizados com a inscrição Everyone Belongs bordada, uma homenagem à mulher que abriu seu caminho. Senhorita Washington, disse Destiny antes de sua demonstração. Eu queria perguntar, você se arrepende do que aconteceu? Você voltaria atrás e mudaria tudo se pudesse? Amara refletiu sobre a pergunta com cuidado. O trauma foi real. A humilhação foi real. Derek Thornton tentou me destruir de maneiras que ainda me afetam. Mas eu apagaria isso sabendo que apagar significa que este centro não existe? Que você não tem as oportunidades que tem agora? Que milhares de outras jovens não se veriam refletidas em esportes de combate? Ela fez uma pausa. Não posso dizer que sou grata pelo trauma, mas sou grata pelo que construímos a partir dele. Derek tentou me tornar menor. Em vez disso, ele nos deu algo maior do que qualquer um de nós individualmente. A demonstração começou. Destiny lutou com precisão técnica e poder controlado. Tudo o que Amara lhe ensinara sobre se defender e, ao mesmo tempo, manter a humanidade. A multidão aplaudiu. Após o ocorrido, Amara recebeu uma ligação do Centro Correcional de Stateville. Derek Thornton teve sua liberdade condicional negada novamente. Ele cumpriria sua pena integralmente. Ela não sentia nada. Nenhuma satisfação, nenhuma vingança, nenhum desfecho. O destino de Derek havia deixado de ter importância anos atrás. O que importava era o movimento que suas ações acidentalmente desencadearam. Naquela noite, Amara e Sarah estavam sentadas na varanda,
observando o pôr do sol de Chicago pintar o céu em tons de laranja e dourado. 10 anos haviam se passado desde o incidente que mudara tudo. O ombro de Amara havia se recuperado o máximo possível. Ela nunca mais lutaria profissionalmente, mas encontrara um propósito além da glória pessoal. Você mudou o mundo, disse Sarah calmamente, porque um racista não conseguiu enxergar além do preconceito. Eu não mudei o mundo, apenas abri espaço para pessoas que já o estavam mudando. Destiny Johnson teria sido uma lutadora de qualquer maneira. Marcus Johnson teria criado seu aplicativo de qualquer maneira. O movimento sempre esteve lá, esperando por uma faísca. Você foi a faísca. Derek Thornton foi a centelha. Eu era apenas a pessoa que se recusou a deixar seu ódio vencer. Elas se sentaram em um silêncio confortável, duas mulheres que enfrentaram tempestades juntas e saíram mais fortes. O celular de Amara vibrou com uma notificação. Outra jovem atleta a marcou em uma publicação. Vou competir no meu primeiro torneio amanhã. 5 anos atrás, me disseram que garotas como eu não pertencem às artes marciais. A Amara Washington Official me ensinou que todas as pessoas pertencem a todos os lugares. Obrigada por lutar para que não tenhamos que lutar as mesmas batalhas. Qual é a sua opinião sobre essa história? Se você estivesse na posição de Amara, teria tido a gentileza de mostrar misericórdia naquela jaula, sabendo que Derek poderia ter destruído seu ombro já machucado? Você teria usado sua plataforma para uma mudança sistêmica ou teria desistido e deixado o sistema de justiça cuidar de tudo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se esta história o comoveu, inspirou ou lembrou que a dignidade não é negociável, aperte o botão de inscrição para mais histórias verdadeiras de justiça racial e karma alcançando o preconceito. Aperte o botão curtir-se. Você acredita que os racistas devem enfrentar consequências reais, não apenas pedidos de desculpas. Compartilhe esta história com alguém que precisa ver que a discriminação tem um preço que se acumula ao longo do tempo. De onde você está assistindo? Conte-nos sua cidade e país nos comentários. Lembre-se, a excelência não requer a permissão de pessoas que se recusam a vê-la. Amara Washington não precisava da aprovação de Derek Thornton para ser uma campeã. Ela só precisou de 30 segundos para lembrá-lo de que suposições são armas perigosas que cortam para os dois lados. Derek tentou humilhá-la numa jaula. Ela transformou aquela jaula num símbolo de esperança para milhares de pessoas que tinham sido informadas de que não pertenciam àquele lugar. Isso não é vingança, é redenção. Isso não é justiça adiada, é justiça feita com precisão. Todos pertencem a todos os lugares, e o karma nunca esquece.